Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom? Para eu explicar sobre duplicação semiconservativa hoje, eu resolvi utilizar como exemplo a técnica de PCR, para aproveitar e já falar sobre um tema importante que tem sido cobrado e comentado cada vez mais em questões de vestibular, relacionado à biotecnologia, e eu uso algumas imagens sobre isso e acabo aproveitando e falo sobre esse exame do coronavírus com base na PCR, que é uma técnica chamada de RT-PCR. É simples até, então vamos dar uma discutida sobre isso, mas a gente vai focar em duplicação semiconservativa, tá bom? Então fique atento às enzimas e aos processos que estão relacionados a essas enzimas. Vamos lá. Olha só, basicamente, a técnica de PCR, né, PCR significa reação da polimerase em cadeia, só que é uma sigla em inglês aqui, né? O que é a polimerase? Polimerase é uma enzima que vai polimerizar algo, né? Então, quando a gente está falando de ácidos nucleicos, a polimerase ela vai polimerizar ácidos nucleicos. Nesse caso, o DNA. Olha só o que acontece, como que é feita essa técnica. Basicamente, ó, aquece-se a uma certa temperatura, em torno de 90 graus, um pouco acima, e a cadeia de DNA, que ela é enovelada, ela desenrola devido a essa alta temperatura e ela se mantém separada. Esse é o primeiro passo dessa técnica de PCR, que tem 3 passos. No segundo momento, o que é feito? É adicionado a esse meio onde está essa molécula de DNA, duas substâncias que são chamadas de primers de RNA. Então essas substâncias elas vão chegar ali nessa fita que está aberta e vão servir como sinalizadores, como marcadores ali da fita. E aí na última etapa o que vai acontecer aqui, ó, é que as enzimas vão se ligar a esse primer e vão unir vários nucleotídeos um ao outro, para montar novamente duas cadeias de DNA a partir de uma. Então aqui acontece a duplicação semiconservativa, só que ela foi feita com métodos artificiais, foi feita em laboratório, utilizando máquinas e equipamentos para fazer isso aqui. E aqui então você pode ver uma simulação desse processo. Então, ó, basicamente, o que essa técnica vai fazer? Ó? A partir de uma molécula de DNA, ela vai conseguir produzir duas. E depois, essa técnica ela é repetida. Então, perceba que são vários ciclos. Então, a cada ciclo, ó, aumenta a quantidade de moléculas de DNA. Só que ela aumenta exponencialmente. Olha só o que vai acontecer aqui. Ó. No primeiro ciclo, ó, a gente vai ter 2 elevado a 1, ou seja, duas cópias. No segundo ciclo, ó, a gente vai ter 2 elevado a 2, 4 cópias. Terceiro ciclo, 8 cópias. Então, ao se repetir isso aproximadamente por cerca de 30 ciclos, você tem uma quantidade gigantesca de moléculas de DNA, aí, ó, aproximadamente 2 bilhões de moléculas de DNA. Então você tem uma amostra de uma molécula em grande quantidade, algo que você poderia ter só uma, se você não tivesse feito essa replicação. Então a técnica de PCR ela é utilizada para ampliar a quantidade de moléculas de DNA para alguma utilidade. Então, beleza, falamos sobre a técnica. Aí já já eu volto sobre ela para relacionar com o exame do coronavírus também, tá bom? Então, perguntas a serem respondidas sobre a duplicação semiconservativa. Olha só, como atuam a topoisomerase, a helicase, a primase, a DNA polimerase, a DNA ligase e a RNA polimerase. Como elas atuam? Lembrando que quando a gente fala de topoisomerase, nós estamos falando também de um sinônimo da DNA girase. Tudo bem? Então, além disso, o que seria o primer de RNA e o que são os fragmentos de Okazaki e por que eles se formam. Com isso a gente vai entender então quais são os processos que estão relacionados e as estruturas relacionadas à duplicação semiconservativa. Olha só, depois, no segundo momento, eu acho que vale a pena você dar uma olhada no que eu tenho que explicar. Vou mostrar um videozinho agora para você e para poder explicar esse processo acontecendo. Mas como muitos alunos gostam de fazer anotações,
eu peguei uma lousa que eu achei interessante com informações básicas sobre todo esse processo do professor Samuel Cunha, do canal dele. E tá aqui, ó, o link dessa atividade. Então, quando eu liberar essa atividade, já vai estar liberado também o PDF. Então, através do PDF, você também consegue, ou pelo próprio nome da aula que você já consegue também acessar, tá bom? Então, eu já deixei isso. Caso você queira, o que você pode fazer nesse momento é apertar um pause, copiar essa lousa e ver já as próximas observações que eu vou fazer. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results. Bom, aqui a gente já pode fazer alguma observação. O que está acontecendo aqui então? Você já viu que as fitas são complementares, que a base nitrogenada de uma com uma timina, do outro lado vai ser adenina, tudo bem. Aqui o que está acontecendo é que a molécula de DNA está se abrindo. Então quando ela se abre, essa abertura dessa molécula, nós vamos chamar isso aqui de forquilha de replicação. Tá? Então ela está se abrindo nesse sentido aqui. Enquanto que do outro lado, vamos fazer ela forquilha menor aqui assim, ó. Do outro lado, o mesmo processo acontece. Ó. Enquanto acontece desse lado a abertura, do outro lado também está acontecendo. E quem que está fazendo essa abertura aqui? Quem está fazendo é a helicase. Tá? Então a helicase é uma molécula que abre a fita de DNA na hora da duplicação do DNA. E o que ela faz especificamente? Ela rompe as pontes de hidrogênio aqui, ó. Ela rompe essas ligações de hidrogênio e assim vai haver uma separação dessas bases nitrogenadas, então a fita se separa. Mas perceba que antes dela poder fazer essa separação, o que acontece é que a fita de DNA ela está toda enrolada. Então, existe uma outra enzima que vai desenrolar essa fita. E quem vai desenrolar essa fita é a DNA girase ou também a topoisomerase. Topoisomerase. Então, enquanto a topoisomerase está desenrolando a fita, a helicase está abrindo a fita, rompendo as pontes de hidrogênio. Continuar a explicação a partir de agora. In the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of. Aqui, um segundo momento. Ó. O que aconteceu? Com a forquilha de replicação aberta, deixa eu mudar de cor. Com a forquilha de replicação aberta, vem uma molécula de RNA, de uma enzima chamada de primase, a primase do RNA. Essa enzima é essa aqui. E o que essa enzima vai fazer? Ela vai adicionar certos nucleotídeos aqui, ó. Portanto, ela vai adicionar um lado só. E esses nucleotídeos são nucleotídeos de RNA, por isso que ela é uma RNA primase. Então, o que ela vai fazer? Ao adicionar esse RNA primase, ela marcou uma certa região da fita. E essa região, ao ficar marcada, uma outra enzima ela vai saber onde que ela deve entrar aqui para que comece a
duplicação da fita e adicionando os novos nucleotídeos para que a fita seja formada. Então, perceba que enquanto isso acontece desse lado aqui nessa fita, a outra fita também está passando por esse mesmo processo, porque senão ela ficaria instável demais. E, de qualquer maneira, vamos lembrar que isso está acontecendo aonde? No nucleoplasma. O nucleoplasma é uma região que contém diversos nucleotídeos livres que chegam através da nossa alimentação, quando nós nos alimentamos de seres vivos, de células, inclusive nós produzimos nucleotídeos, né? E qualquer carne, qualquer pedaço de fruta que tem células, a gente também está ingerindo nucleotídeos que são digeridos. E esses nucleotídeos ali dissolvidos no núcleo, eles estão expostos. Assim que uma enzima abre o DNA, eles simplesmente, através de uma reação em cadeia com outras substâncias e enzimas, eles vão sendo adicionados na nova fita de DNA, quando essa nova fita precisar se replicar. E quando que ela vai se replicar? Quando a célula receber um sinal de que ela precisa sofrer a mitose. Então isso aqui é um processo que vai acontecer, que vai anteceder a mitose, que vai ser uma preparação para a divisão celular. Continuando então. RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. Bom, aqui nós vemos mais um detalhe então. A partir do momento que o RNA, o primer de RNA foi adicionado aqui, então isso aqui é o primer de RNA, graças a RNA primase, chegou logo em seguida então a DNA polimerase. Essa DNA polimerase, ela tem a função de polimerizar cadeias de DNA. Então o que ela vai fazer? Ela sempre vai atuar no sentido 5' para 3', como a gente já tinha comentado, como está aqui, ó, de 5 para a extremidade 3'. Então, o que vai acontecer? Se essa fita, a gente já sabe aqui então que ela desse lado vai ser 5' e desse lado aqui vai ser 3'. Então, a nova fita que está sendo formada vai ser de 5' para 3'. Então, como eu já comentei também, ó, que existem duas fitas de DNA. Então, se uma fita está indo nesse sentido, aqui de cima, a outra fita está indo no outro sentido, justamente porque elas são antiparalelas. Tá? Então, o que vai acontecer? A DNA polimerase vai incluir novas bases nitrogenadas, na verdade, novos nucleotídeos, né? E esses nucleotídeos vão formar aí a nova fita semiconservativa. Prime end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. Perceba o seguinte agora, ó. Como a DNA polimerase ela só pode atuar no sentido 5' para 3', e como a fita de DNA agora ela está se abrindo naquele sentido, então a fita de cima, conforme a DNA polimerase vai andando neste sentido e polimerizando no sentido 5', 3', na parte de cima, então ela vai continuamente andando, ó. Então ela sem parar, é como se você fosse andando pela calçada e jogando uma bolinha no chão. Andando pela calçada e jogando uma bolinha no chão, continuamente. Se você andar 20 km, se você tiver bolinha suficiente, você vai andar e jogar uma bolinha a cada passo que você der. Então é um processo contínuo que você faz. E é isso que acontece aqui com essa fita de cima aqui do DNA. Agora, na fita de baixo, ó, vão formar esses fragmentos de Okazaki. Por quê? Porque como a DNA polimerase ela só atua no sentido 5', 3', essa fita aqui de baixo, de cima a gente entende que ela é 3' e desse lado ela é 5'. A fita
molde que a gente está falando, que é a fita mãe. Enquanto que essa fita menor aqui de baixo, deixa eu apagar aqui para a gente não confundir, essa fita menor aqui de baixo, ó, ela vai desse sentido aqui 5 linhas e aqui 3 linhas. Então, a nova fita que vai ser polimerizada, que eu vou fazer de vermelho mesmo, ó, ela vai ter que atuar nesse sentido aqui, ó. Então a nova fita vai ser 5 linhas e 3 linhas. Então ela está sendo polimerizada no sentido 5 linhas, 3 linhas. Só que o que acontece? Uma parte, quando abriu no passado, abriu essa região aqui, ó. Perceba que a DNA polimerase ela entrou aqui e andou nesse sentido, ó. Então ela já polimerizou todas essas fitas aqui. Só que aí com o tempo essa parte aqui abriu. Essa parte abriu, aumentou a forquilha. Então ao abrir já estava formado essa. Então um novo primer de RNA ele foi colocado num pedaço um pouco mais para frente depois de ter aberto essa forquilha. E aí de novo uma nova fita de DNA vai entrar e vai polimerizar nesse sentido até encontrar aqui de novo. Enquanto que na outra fita ela é contínua. Então é como se você tivesse uma marcação, que você tivesse que jogar bolinhas em cada marcação. Só que a pessoa ela tá andando para lá, para trás, e você tá jogando as bolinhas no sentido contrário. Você tá andando e jogando a bolinha quando você vê a marcação. Só que o que acontece? Quando você foi jogar a bolinha, quando você olhou para a pessoa lá atrás, ela já está fazendo marcação lá atrás na calçada, por exemplo. Então você vai ter que correr atrás dela de novo e depois voltar jogando as bolinhas nas marcações que você ainda não jogou. Só que quando você for fazer isso de novo, a pessoa continuou andando lá para trás. Então você vai ter que correr atrás dela de novo para que ela consiga jogar as bolinhas de novo nas novas marcações que ela fez. Então é isso que acontece com esse processo e esses espaços que indicam a formação dessas novas fitas são chamadas de fragmentos de Okazaki. Porque foi um japonês que descobriu esse processo. Então dá uma olhada. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers. Agora, um outro detalhe aqui, ó. Assim que essas fitas de DNA são formadas, e formados os fragmentos de Okazaki, aqui, ó. Deixa eu mudar de cor para ficar mais visível. Vamos supor que aqui seja um fragmento, ó, que foi formado. Aqui um outro fragmento que foi formado. Quem vai unir esses dois fragmentos num só, portanto, vai ser a DNA ligase. Tá? A DNA ligase, portanto, ela une um fragmento do nucleotídeo aqui, ó, que precisava ser unido ao outro fragmento que foi formado. E quando a gente une um nucleotídeo ao outro, lembra que a gente já falou do DNA aqui, ó, dessa formação dessa fita do DNA? Então imagina que aqui seja uma fita e aqui a outra fita que eu estou fazendo aqui. Então no meio tem as pontes de hidrogênio. Então lembra que nessa região aqui, ó, é a região de ligação entre o açúcar de um nucleotídeo e o fósforo do outro nucleotídeo. Então essa reação aqui essa ligação é feita pela DNA ligase e ela faz uma ligação chamada de fosfodiéster. Então essa ligação fosfodiéster é feita pela DNA ligase, que ela está unindo na verdade um nucleotídeo ao outro nucleotídeo. Enquanto que a topoisomerase, ela vai fazendo isso, a DNA polimerase, ela vai fazendo isso continuamente quando não existe fragmentos de Okazaki, que foi na fita de cima. Na fita de baixo existem fragmentos, então vem uma outra enzima depois e faz essa ligação só desses pedacinhos, desses trechos que foram sintetizados. From both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA.
Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. É isso. Então, olha só o que a gente vê aqui, ó. A DNA polimerase. Então, só da gente olhar aqui, a gente já percebe que uma vai ser a cadeia atrasada e outra é a cadeia líder. Então, qual é o sentido dessa fita, já que não está mostrando 3 linhas e 4 linhas? Qual é o sentido dela? Então, se você entendeu esse processo, você vai entender o que cada uma faz e você consegue também colocar o sentido dessas fitas. Vamos fazer isso agora, ó. Então, a topoisomerase, ela vai fazer o desenovalamento, a distorção dessa molécula de DNA, dessa fita de DNA. A helicase vai abrir as pontes de hidrogênio. A primase vai conectar o RNA primer, que é o marcador para onde a DNA polimerase aqui deve atuar para começar a polimerizar a nova cadeia. Aqui também tem a outra DNA polimerase. O fragmento de Okazaki são pedaços de DNA que são formados da nova fita devido ao sentido específico de polimerização, que é sempre 5' para 3'. Então, se isso está acontecendo, aqui ó, é uma fita contínua, então significa que a helicase ela abre continuamente para lá essa fita. Então essa DNA polimerase ela está indo continuamente para lá, nesse sentido. Então não existe fragmento porque continuamente ela pode ir formando essa fita. Então a gente sabe que esse lado aqui é 5' e esse lado aqui é 3'. Então essa fita aqui de baixo vai ser 3' aqui e essa fita aqui de cima vai ser 5'. Enquanto que, então, vamos pensar nessa fita molde, ó, vou fazer até mais grosso aqui de azul, ó, essa fita molde aqui era a fita mãe, vamos lembrar disso. Então se essa fita mãe era 3' aqui e 5' aqui, a outra fita, que é essa fita aqui, que é a outra fita mãe, ó, aqui também vai ser então, desse lado vai ser 5', opa, desse lado vai ser 5', e do outro lado, aqui vai ser 3'. E por isso, ele sempre vai, a DNA polimerase aqui, vai atuar nesse sentido aqui, porque a fita de baixo vai ser 5' e o outro lado aqui vai ser 3', sempre todas antiparalelas, como a gente já falou várias vezes, tá bom? E aqui então fica o sentido da DNA polimerase, e se for para a produção de um RNA, vai se abrir essa forquilha, apenas um dos lados que vai ser produzido, vai ser copiado, e depois essa forquilha se fecha novamente. E aí existem proteínas que ajudam a estabilizar a outra fita ali, para que não haja outras reações químicas indevidas e leve à morte celular. Então, aqui ó, o movimento da forquilha, né, a direção do movimento. Essa imagem eu já usei na aula passada, porém eu tirei alguns pedaços e algumas informações para ficar mais simplificado, e agora, como você pode perceber, a gente detalhou mais um pouquinho, tá? Então, o que é a técnica de PCR, no caso, usada para o coronavírus? Ela é a técnica que a gente chama de RT-PCR. RT-PCR. Por quê? Porque é a transcriptase reversa, é a enzima que é utilizada. Por quê? Porque o coronavírus ele tem um vírus de RNA, então com esse vírus de RNA, a partir dele é feito um DNA, e a partir desse DNA é utilizada a técnica de PCR para você ampliar a quantidade de DNA do vírus. Porque imagina, você pega uma amostra de células suas. Como que é feito nesse caso, né? Você vai fazer um exame da técnica SWAB, é um cotonete, que ele é um longo cotonete, que ele vai ser colocado até o fundo da sua garganta, praticamente aqui, né? Da região nasal, e é retirado amostras de células dali. Essas amostras vão passar por esses testes, por esses exames, só que como pode não haver uma grande quantidade desses vírus, então esses vírus, essas células são colocadas nessas soluções e nessas máquinas que vão fazer vão passar por esses procedimentos, ó, que vai fazer os ciclos, né, de aquecimento, depois de polimerização, né, e depois de
ampliação da quantidade de moléculas de DNA nesses 3 ciclos da PCR. Então, assim você passa a ter, em vez de ter uma molécula de DNA que foi feita a partir da transcriptase reversa, você passa a ter uma grande quantidade. E essas moléculas de RNA, enquanto elas são produzidas, são adicionadas a ela nesse mesmo processo por outras enzimas que são colocadas na solução, são colocadas substâncias fluorescentes, marcadores fluorescentes. Então, quanto maior a quantidade de DNA viral, maior a fluorescência da amostra. E aí existe um aparelho que ele mede, como se fosse um raio-x, ele mede a fluorescência de uma substância. É um tipo de microscópio, né? Um tipo de medidor de radiação que ele vai medir a radiação dessas moléculas. Quanto maior a quantidade, maior essa radiação, essa fluorescência emitida. Então, com base nisso, é possível perceber se o teste aí vai ser positivo, então, ou negativo. Então, assim que é feito esse exame de coronavírus, nesse caso, para o teste que vai indicar se a pessoa está com coronavírus naquele momento. No caso, a gente fala coronavírus popularmente, é a Covid-19 e o vírus, o nome dele é SARS-CoV-2. Tá? Mas existe um outro teste que verifica se a pessoa já teve esse vírus no passado e hoje ela é imune até um certo ponto. Pelo que a gente está ouvindo falar ainda, existem pessoas que têm imunidade por tempo determinado apenas, depois essa imunidade sai, ela acaba com essa imunidade. Por isso existem vacinas que a gente tem que tomar mais de uma vez, então isso é até um processo normal que acontece. Então, mais testes aí tem que ser feitos. Mas, de qualquer maneira, se a pessoa ela tiver imunidade a isso, ela vai ter um tipo de anticorpo específico, que é uma imunoglobulina, que é chamada de imunoglobulina G, que é o IgG. E sobre o IgG, a gente vai falar quando a gente falar sobre sistema imunológico. Tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para colocar hoje. E o que eu fiz? Eu acabei usando a técnica de PCR, que foi uma técnica que é utilizada em laboratório para abrir o DNA, colocar o marcador e polimerizar ele. Que é uma técnica assim, sem usar muitos nomes. Então eu usei esse conceito geral para que você agora, no segundo momento da aula, entendesse, usando todas as enzimas, quem faz o que e por que se formam os fragmentos de Okazaki. E depois, no final, concluímos aqui com a técnica de RT-PCR, que é feita com a transcriptase reversa e ampliada a quantidade de DNA produzida pelo vírus. E assim é possível determinar se aquele exame é positivo ou não para aquele ácido nucleico daquele vírus ali. Se você quiser saber como funciona esse exame, eu deixei vários links aqui. Inclusive, eu deixei um link da Khan Academy, que ele vai falar sobre várias técnicas utilizadas em biotecnologia, desde eletroforese, PCR, como várias outras técnicas que são interessantes a ser discutidas. A gente vai discutir numa aula mais para frente, quando a gente estiver falando também de genética, a gente vai falar de biotecnologia. Outras observações sobre isso serão feitas. Caso você queira, vale a pena dar uma olhada aí, consulte essas referências. Caso você se interesse por essa área, e então você com certeza vai precisar se aprofundar. Se tiver um tempinho, dá uma olhada lá, beleza? Então ficamos por aqui, faça atividade com atenção e até a próxima aula.